Estamos aqui com o programa OAB em Foco, uma promoção da 13ª subseção da OAB de Teresópolis. Meu nome é Marco Aurélio, sou advogado militante em Teresópolis e hoje tenho aqui o prazer de receber na nossa bancada do programa a doutora Anaísa Malhardes, promotora do primeiro núcleo, primeira promotoria de justiça, e que vai conversar com a gente hoje sobre temas bastante relevantes, tanto para a classe dos advogados, como para toda a população que vem ultimamente sofrendo com as chuvas, com as consequências da chuva, questionando a ocupação do território no município. Então, nós achamos muito importante ouvir do Ministério Público, aqui representado pela doutora Anaísa, a sua opinião, o seu parecer sobre essas questões. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas à doutora Anaísa, agradecer por ter encontrado na agenda dela, que a gente sabe que está assoberbadíssima, sabemos que a demanda é enorme, hoje muito se ouve falar do Ministério Público, da atuação do Ministério Público. Então, aqui de público, a gente agradece por ter encontrado esse espaço. E, para a gente começar, eu gostaria que a doutora se apresentasse, porque um outro prazer que a gente tem é de ter aqui uma promotora que é nascida em Teresópolis, é filha da terra, e às vezes muitas pessoas não sabem, às vezes muitas pessoas falam ou ouvem falar da doutora Anaísa e não sabem quem é. Então, a gente vai ter a oportunidade aqui para alguns apresentar a doutora Anaísa e gostaria que falasse um pouquinho da doutora Anaísa, cidadã teresopolitana, e da doutora Anaísa, promotora. Seja bem-vinda. Muito obrigada, agradecer o convite da OAB. Para mim é uma honra estar aqui no programa, não só por ser teresopolitana e por ser a 13ª subseção a organizar esse programa, mas também, antes de ser promotora, eu era advogada, inscrita na 13ª subseção, né? Então, é com um grande carinho que eu recebi o convite de vocês. Eu sou realmente nascida aqui em Teresópolis, né? E eu costumo dizer que eu fui meio que predestinada, né? Porque eu nasci em 12 de janeiro, então em 61, no dia de uma das maiores enchentes de Teresópolis, e no dia da catástrofe de 12 de janeiro, eu estava completando meus 50 anos de vida. Então, eu falei assim, olha, é bem emblemática essa situação. Mas eu sou filha realmente de Teresópolis, nascida, criada aqui, moro aqui. Aqui tive minhas filhas, aqui nasceu minha neta, minha família teresopolitana. Minha família sempre teve muito trabalho em prol da cidade. Não só meu avô, que foi prefeito várias vezes, mas a minha mãe como tabeliã do cartório terceiro ofício durante toda a vida dela, né? Então, é um trabalho, praticamente eu nasci voltada já a esse trabalho social. E é com muita honra eu estou à frente da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Teresópolis, desde o dia 1º de abril, não é mentira, mas foi do dia 1º de abril de 2001. Né? Então, a gente já tem aqui mais de uma década à frente das questões ambientais da cidade de Teresópolis. Minha promotoria hoje ela foi subdividida, nós somos responsáveis pela parte de meio ambiente, urbanismo e patrimônio cultural da cidade. Essa promotoria ela não é exclusiva de Teresópolis, ela é uma promotoria regional. Nós somos responsáveis até esse mês ainda, né, por Carmo, Sumidouro, Sapucaí e Teresópolis. A partir de 1º de maio houve criação de uma nova promotoria em 3 rios, então nós vamos ficar somente com Teresópolis e Sumidouro. O que já é bastante coisa, né? Nós temos hoje mais de 1.500 feitos sob investigação. Com essa criação desse novo órgão de execução, devemos perder aí cerca de 10%, 15% dos feitos, ou seja, ainda temos um volume bem substancial de investigações referentes às questões de Teresópolis. Poxa, realmente 1.500 investigações em andamento é bastante coisa. Na realidade, desses 1.500, alguns já viraram ação, outros já estão em execução de termo de ajustamento de conduta, né? Em investigação mesmo, nós estamos aí com uns 900, 800 e pouco. É muita coisa, mesmo com assim certeza. é pesado.
Com certeza é muita coisa, ainda mais em função, conforme a gente disse, dos últimos acontecimentos, né, em Teresópolis, essa grande chuva de 12 de janeiro do ano passado, e que agora se repete o problema. Eu acredito que a atuação seja não só grande em volume, mas também grande na proporção do problema, né? Porque o que a gente tem visto, não sei qual a opinião da promotora, mas acredito que sim, inclusive já a gente vai ver aqui na história de Teresópolis já a opinião da doutora Anaísa nas questões dos riscos que a ocupação desordenada poderia trazer a Teresópolis, né? Mas a necessidade da atuação da promotoria tem sido grande em função também do espaço que vem sendo deixado por outros setores, né, do governo. Na realidade, basicamente, a tutela coletiva no Brasil, ela está basicamente iniciando a partir da nova Carta de 88. Nós temos, então, uma Carta Cidadã que ela incentiva o cidadão a atuar. O Ministério Público, ele tem a sua organização, né, nova a partir de 88, como verdadeiro ouvidor da comunidade, como aquele que fala, que é aquele que defende realmente os interesses da sociedade. Isso é uma configuração nova, que veio a partir da adoção da teoria de Capelletti pela nossa Carta Constitucional de 88. Mas, de outra forma, a Constituição e a nossa legislação também respaldam a atuação do cidadão por meio das ações populares e, dentro da ordem do consumidor, também algumas ações coletivas. E, infelizmente, o brasileiro não tem ainda como é que eu vou dizer, a mania, né? Ou então mesmo o conhecimento de que ele pode buscar a tutela da coletividade, da sua comunidade, dos seus vizinhos, do seu bairro, por meio de ação popular. Não precisa esperar o Ministério Público. E eu costumo sempre dizer, completando o que você estava falando, né? Não é o buraco deixado por outras instituições. Muitas das vezes o próprio cidadão, ele não sabe que ele pode agir. E ele pode. A grande arma do cidadão é o título de eleitor, não só para votar, mas também para ingressar com as ações populares. E a ação popular, ele é tão legitimado quanto o Ministério Público para agir. Algumas associações podem agir através de ação civil pública também, não precisam esperar o Ministério Público agir. Mas, infelizmente, o que a gente vê não é isso que ocorre. Eu já tenho 11 anos aqui em Teresópolis, já tenho tentado estimular, inclusive através de aulas, né, que eu ministrava na Faculdade de Direito, estimular os novos advogados a essa prática da ação popular, né, de levar o conhecimento aos seus clientes, enfim, a sua carteira de clientes. Mas também através da ação civil pública por meio das entidades de classe, as entidades sociais. Mas o que a gente verifica na prática é que são pouquíssimas essas ações. São pouquíssimas as ações que são intentadas, e quando são intentadas, as pessoas querem uma coisa muito mais efetiva, muito mais rápida, e às vezes deixam de aprofundar um pouquinho a análise. Aproveitando que o programa é da OAB, né, e aqui um desafio, né, aos advogados de Teresópolis. Vamos entrar com outras ações populares, não precisa ficar esperando por mim, não. Eu gosto, eu acho que divide, né, um pouquinho a responsabilidade. Não precisa ficar tudo nas costas do Ministério Público. Eu sou uma só, advogados são muitos, então nós podemos ter um trabalho muito mais cidadão, se os nossos advogados incentivarem, né, as pessoas a ingressarem com essas ações. É isso aí, está lançado desafio para a classe, para os colegas advogados. E aproveitando o que a doutora Anaísa falou, a gente sente isso até na própria OAB, na própria instituição, que nos últimos anos vem sendo cobrado como instituição, como meio de participação da comunidade, né, na busca de solução para uma série de problemas. Foi o caso da grande, vamos dizer assim, da questão política em Teresópolis, né, de toda aquela problemática que a OAB era referência, né, para se manifestar com relação a isso. Acho importante também essa questão da Constituição ter trazido a participação popular, né, para o direcionamento das ações públicas, no sentido, talvez, de dizer que nós não temos a exata noção do poder dessa organização
Por exemplo, temos vários conselhos constituídos que não têm noção do poder que eles têm, que seria outra vertente, né? Também a atuação eficaz, eficiente desses conselhos, né? A gente tem acompanhado aí, em Teresópolis, o despertar, né, a consciência desses conselhos para a necessidade, para o poder que eles têm e para a obrigação de atuação deles. A doutora tem percebido alguma coisa, um movimento nesse sentido, ou ainda é uma coisa muito fraca? Existe também, até eu posso falar, a doutora talvez não se estenda muito nisso, mas eu posso falar, existe também digamos assim, um apadrinhamento muito grande de determinados desses conselhos, que eles se sentem dependentes justamente do poder que eles deveriam fiscalizar, né? Então, tem sentido isso em Teresópolis? A participação social por meio dos conselhos, ela é uma coisa nova no Brasil, né? Nós temos que entender que o Brasil ele vem de mais de um século, né, de basicamente governos ditatoriais, de governos paternalistas, governos que não ouviam muito a população, as decisões sempre vieram de cima para baixo. E a OAB sempre foi um baluarte na defesa do direito de cidadania. E quando a Constituição Cidadã criou a participação por meio dos conselhos, os conselhos, num primeiro momento, se tornaram reféns da situação já estabelecida, da situação administrativa organizada. E aqui em Teresópolis nós temos um grande problema. A legislação municipal que criou os conselhos como um apêndice de cada secretaria. E, na realidade, ele não consegue entender. Se nós pegarmos a teoria de Capelletti, né, e aqui falando mais para os colegas da área jurídica, nós vamos ver o seguinte: Capelletti ele definiu a divisão, a dicotomia do interesse público. O interesse público, ele hoje é dividido em interesse público primário e secundário. No interesse público primário, nós temos o direito da cidadania, o direito da sociedade. E esse direito, essa sociedade, ela é representada por várias instituições, inclusive pelos conselhos, que são formados paritariamente por membros da administração e por membros da sociedade, com direitos equivalentes de voto, né? É isso que as pessoas ainda não entenderam. E os conselhos, eles são deliberativos e consultivos, e eles são os gestores dos fundos sociais. O dinheiro que é depositado num fundo, no fundo de saúde, no fundo de meio ambiente, no fundo da infância, no fundo de segurança, no fundo de defesa civil, no fundo de urbanismo, é um dinheiro que não pertence à prefeitura. Ele é um direito que pertence à sociedade, esse dinheiro é da sociedade. E esse dinheiro vai ser gerido por meio do conselho, por a apresentação de projetos, aprovação de projetos, e a dotação orçamentária para isso vem do dinheiro do fundo. A gestão, o cheque final, ele é assinado atrelado à decisão do conselho, com assinatura não do prefeito e não do secretário de Fazenda, como ocorre em Teresópolis, está errado, mas sim do presidente do conselho e do secretário ou do tesoureiro daquele conselho. E os regimentos internos dos nossos conselhos ainda não enxergaram isso, os nossos governantes ainda não enxergaram isso, e o que é mais triste, os nossos advogados, o nosso poder judiciário e muitos membros do Ministério Público ainda não enxergaram essa situação. Ainda não entenderam a extensão da aplicação da teoria de Capelletti pela Constituição Federal. Então, essa teoria, ela traz exatamente para o Brasil, respaldada em Carta Constitucional, a divisão do patrimônio em três esferas: patrimônio público, patrimônio privado e patrimônio social. E a gestão do patrimônio social cabe à sociedade civilmente representada. É isso que o nosso povo ainda não acordou e os nossos dirigentes também ainda não acordaram. Exatamente, seria a oportunidade que a população teria de ter a caneta na mão, de não ter essa desculpa de que não faz, não resolve, porque não tem a caneta na mão. O dinheiro do fundo, a formação do próprio fundo, ele é um dinheiro, ele vem de uma parcela dos valores de multas, normalmente, pode haver uma dotação orçamentária própria para aquele fundo, mas a gestão desse fundo, ela tem que ser feita dentro dos conselhos. E não é isso que acontece. Então, nós temos várias situações em que você tem, não estou dizendo que seja aqui em Teresópolis, mas a gente sabe de situações no Brasil afora, em que simplesmente o dinheiro que está no fundo é um dinheiro simplesmente contábil, é um dinheiro que não existe, na verdade. Ele só está ali para fins de contabilidade. Eles já foram utilizados para outras finalidades e, pasmem, né? Tirando o dinheiro da conta com a assinatura do prefeito ou do governador junto com o seu secretário de Fazenda.
E isso é um equívoco na gestão, porque não é isso que nós temos na legislação. E numa cidade com essas características dos problemas que Teresópolis tem, me parece que um caminho muito importante, muito interessante, seria de incentivar a atuação desses conselhos na participação, porque na hora, vamos dizer, depois da chuva, todo mundo reclama, né? Exatamente. A gente tem a associação de comerciantes reclamando, de industriais reclamando, moradores, de trabalhadores, de moradores, reclamando, mas sempre depois da chuva, né? Então, seria a oportunidade de mudar isso. O que eu costumo... Ontem eu falei, na diligência, falei isso para uma senhora, inclusive, eu falei com ela, falei assim, olha só, nós brasileiros vivemos tantas décadas, né, sob o jugo aí de governos mais autoritários, e nós hoje temos uma abertura do nosso direito de cidadão e a gente tem mania só de exigir os nossos direitos de cidadania. E esquecemos de nos comportar segundo a responsabilidade que esta mesma cidadania nos exige. Então nós temos que ter um comportamento responsável, na mesma medida que nós exigimos de nossos governantes também que respeitem os nossos direitos. Então isso é uma balança de justiça que tem que estar com seus pratos equilibrados. E normalmente nós esquecemos disso, nós aí cidadãos esquecemos disso. Nós queremos ver o seguinte, não, é da lei, muito bem, mas para o meu vizinho cumprir. Quando a coisa me atinge, quando está na minha casa, não, mas peraí, mas não é bem assim, eu tenho direito adquirido a algumas coisas, né? Então, infelizmente, nós não temos ainda no Brasil a prática do direito, do respeito do direito ao próximo. E isso a gente vê, na minha promotoria principalmente, poluição sonora, reclamação de direitos de vizinhança, de invasão de construções, invasões diárias que colocam em risco as casas das pessoas que estão mais abaixo ou do lado. E é uma constante no meu gabinete você vê o desrespeito ao direito do próximo, que isso é uma regra básica, né? Uma regra básica que está lá nos nossos ideais iluministas, né? A nossa liberdade termina quando começa do nosso vizinho. Né? A nossa liberdade termina quando começa a liberdade do próximo. E esse limite o brasileiro ainda não descobriu. Né? Nós temos aí uma democracia muito jovem que ainda não despertou para a cidadania responsável. Por enquanto, a cidadania de direitos, mas ainda não despertou pelos ideais da cidadania responsável. Muito bem, muito bem. A conversa está boa. Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente volta já com a doutora Anaísa Malhardes, promotora, e vamos falar um pouquinho então da questão da ocupação do solo urbano de Teresópolis e a gente volta já. Bom, estamos de volta com o programa OAB em Foco, recebendo a doutora Anaísa Malhardes, promotora. Estamos falando da questão da ocupação do solo de Teresópolis, que tem sido muito discutida, tanto em função das consequências das grandes chuvas que sofremos no ano passado e mais recentemente. E aproveitando a doutora Anaísa aqui, eu trouxe aqui do meu arquivo uma reportagem, que estava mostrando para ela, uma reportagem de uma revista de Teresópolis, era uma revista local, edição de novembro de 2007. Novembro de 2007. E tem uma entrevista, né, justamente tem uma matéria sobre, intitulada Morro Abaixo, onde são identificados 95 pontos na cidade sujeitos a deslizamento de encostas e alagamentos durante os períodos de chuva intensa. E a doutora Anaísa, nessa reportagem, naquela época, em 2007, ela menciona que estima que cerca de 60% da cidade se encontra hoje, naquela época, em 2007, em topo de morro, áreas de grande declividade e a menos de 30 metros das margens de córregos e rios. Essas áreas são classificadas pela lei como áreas de preservação permanente e deveriam estar cobertas com vegetação nativa, de forma a minorar os efeitos das grandes chuvas. Pois bem, isso em 2007. Eu gostaria de perguntar à doutora Anaísa, ou pedir que ela esclarecesse para a gente, quando a gente fala em área de risco e área de preservação ambiental, é difícil até da gente separar, né, em Teresópolis o que seria uma e o que seria outra, que são os problemas que a gente pode ter, assim como
os principais causadores do que a gente está sofrendo hoje. E de 2007 para cá, doutora Anaísa, melhorou, piorou, está a mesma coisa? O que a gente pode dizer? Bom, uma coisa interessante em reler, né, as minhas palavras aí há alguns anos atrás, é verificar o quanto meu próprio entendimento sobre o problema mudou depois de 12 de janeiro de 2011. Naquela época, nós tínhamos a nossa preocupação era o quanto o homem poderia agredir o meio ambiente. Depois de janeiro de 2012, 12 de janeiro de 2011, nossa preocupação é ao contrário, o quanto o meio ambiente pode agredir o homem. Então, na realidade, nós temos que buscar novamente o equilíbrio dos pratos da balança. Teresópolis, ela tem uma situação que não é diferente do restante do país, do restante, principalmente da América Latina, né? Venezuela, Colômbia, México, outros países aqui co-irmãos das Américas, sofrem a mesma situação. Mas aqui no Brasil, nós tínhamos um encaminhamento na década de 60 e 70, que era um sistema financeiro da habitação, que se perdeu exatamente por conta dos entendimentos equivocados do próprio sistema financeiro, que acabou contaminando o entendimento do que deveria ser o sistema financeiro de habitação popular. Então, na realidade, nós tínhamos os contratos que as pessoas tinham que pagar com seus salários, e na realidade nós tínhamos a atualização dos valores daquele contrato por meio de tabelas prices contabilizadas em dólar por meio do Sistema Financeiro Internacional. Isso causou a morte do Sistema Financeiro da Habitação por conta de várias ações, porque a pessoa pagava 20 anos, contratou 200 mil reais ou 100 mil reais para comprar uma moradia. Pagou durante 20 anos, chegou 20 anos depois, ela estava devendo os mesmos 100 mil reais. Né? Dinheiros da época, 100 mil ou dinheiros da época, né? Na época era cruzeiro. Então, nós chegamos a uma situação e falamos assim, peraí, mas que cálculo maluco é esse? Eu paguei 20 anos e continuo devendo a mesma coisa que eu devia antes? Por causa dessa divergência. Então, esse entendimento equivocado, ele matou o sistema financeiro da habitação. E isto foi um grande prejuízo para o Brasil. Porque sem sistema financeiro da habitação, que nós estamos convivendo há 45 anos sem sistema financeiro de habitação, nós empurramos a comunidade, principalmente a classe C e a classe D, para uma situação de clandestinidade plena. As pessoas necessitam morar. Morar é um direito. O direito de moradia é um direito garantido na Constituição. As pessoas precisam morar. Mas se o governo não lhes garante uma saída, o que elas vão fazer? Elas vão se virar da melhor maneira possível. Aonde tiver um terreninho vago, eu vou construir o meu barraco. E, obviamente, que eu vou construir sem o consentimento do poder público, sem o acompanhamento do poder público, sem a orientação de um engenheiro, de um arquiteto, sem sondagem de terreno. E, efetivamente, o que hoje nós colhemos no Brasil e na América Latina, e principalmente em Teresópolis, exatamente são esses 40 anos sem sistema financeiro de habitação. Essa é a minha análise histórica, sociológica que eu faço dessa situação. Hoje, em Teresópolis, nós temos cerca de, acredito que pouco menos da metade das casas ilegais. As moradias são ilegais, não são registradas, não tem RGI, algumas não têm RGI, mas tem um lançamento esdrúxulo de IPTU, que só aqui em Teresópolis acontece, lançamento de IPTU para posse, né? Isso só acontece aqui no Brasil, só acontece aqui. E o que é pior, nós temos lançamento de IPTU em terra federal, como acontece aqui em Quinta Lebrão, Paraná, Fonte Santa. Aquilo ali, a área pertence ao INSS, é uma área federal. Como é que o governo municipal vai lançar IPTU numa área que pertence ao governo federal? Existe até outra figura, que é a titulação, né? Existem títulos. Não, mas na realidade aquela titulação, né, que ela bota lá, certificado de posse, carimba lá, grampeia o título, o lançamento ex ofício do IPTU. E embaixo, pequenininho, tem uma frasezinha lá, este documento não induz a posse do imóvel, tal. Ou seja, o que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Juridicamente, qual seria a natureza jurídica daquele papel? Né? É difícil. Eu acho que seria uma boa pergunta para a prova, né, de magistratura e de OAB. A natureza jurídica daquele certificado de posse. Porque é difícil encontrar, é difícil você entender. Eu já ouvi alguns advogados falarem que aquilo é uma confissão, né, assinada. Na realidade, aquilo ali é uma confissão assinada de responsabilidade, mas, segundo a nossa lei de improbidade administrativa, com prescrição em 5 anos. Né? Quando eu cheguei aqui, infelizmente, tudo já estava prescrito.
Nada eu pude fazer, verdade é essa. Com relação a isso, nós temos o quê? Um lançamento ex officio de IPTU. Esse lançamento ex officio em posse, ele dá a entender à parte, né, ao dono da posse, de que aquela posse é legalizada e ela não é. E ela não é. Né? E isso é um grande problema jurídico. As pessoas, elas sofrem uma grande ilusão jurídica. É óbvio que você vai ter alguns interesses interpartes ali, como a venda, locação, separação de bens, né? Em que esse documento ele tem alguma validade jurídica, é óbvio, para ali interpartes. Mas na nossa situação atual, nós temos, pela nossa estimativa, cerca de 40 mil pessoas hoje, 40 mil pessoas, entre 40 e 50 mil pessoas hoje, morando em áreas clandestinas, que podem ser classificadas ou como área de risco ou como área de APP clandestinamente. Se nós formos levar as ocupações consolidadas, aí nós passamos hoje mais do que 60%. Porque nós temos vários condomínios, vários prédios que foram construídos, né, sob a égide de legislação anterior, né? Vide Centro da Cidade, Calçada da Fama, Duque de Caxias, Francisco Sá, todos esses prédios aqui estão dentro de APP, todos em margem de rio. Nenhum deles aqui atende à legislação, muito menos a legislação da época. Já não atendia o Código de Águas, que é de 1934, que exigia um afastamento ali de 15 metros. E nem a legislação de 79, a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, que classifica como área não edificante uma faixa de 15 metros, qualquer que seja o tamanho do rio. E muito menos o Código Florestal, que é de 65. Em 65 ele estipulava 5 metros, e em 86 ele passou a estipular como área mínima 30 metros, quando a calha do rio tiver 10 metros. Aqui em Teresópolis ela varia de 30 a 50 metros, segundo a largura do rio naquele trecho. E nós vemos que isso não acontece. Não. Aqui nós não temos nenhum respeito. Então, hoje nós temos que enfocar, a minha promotoria ela enfoca tanto a questão ambiental, dos usos da área de preservação permanente, que são topo de morro, área com declividade acima, igual ou superior a 45 graus, e as áreas marginais de rio na faixa de 30 ou 50 metros, que deveriam estar cobertas com florestas. E essas florestas elas têm uma função ambiental, que é exatamente tentar dar sustentação ao solo, dar segurança ao solo. Por isso que você falou, é difícil a gente separar o que é área de defesa civil, o que é área ambiental, porque na realidade os parâmetros ambientais, eles são parâmetros técnicos para você tentar aumentar a defesa do próprio terreno naquele local. Por isso que é difícil, fica uma coisa meio mesclada, né? É até uma questão interessante, muita gente não sabe, mas o decreto que regula as ações, a partir do que aconteceu em 12 de janeiro do ano passado, decreto estadual, onde, entre outras coisas, está regulamentado o pagamento do aluguel social, né, que hoje muito se fala em Teresópolis. Ele é um decreto que ele prevê como o Estado age para a realocação de pessoas, tanto em áreas de risco quanto de preservação ambiental. Ou seja, a gente tem a mesma lei tratando... Porque, na realidade, elas tem hora que elas vão estar misturadas. Sim. Agora, se nós pegarmos hoje a delimitação que o INEA está fazendo, ele faz a delimitação de calha, ele demarca nas áreas marginais de rio que foram afetadas, principalmente Poça e Campo Grande, que já está com o projeto pronto, né? Agora eles estão iniciando Bom Sucesso e Vieira. Eles vão delimitar áreas de preservação permanente, que no caso ele vai variar de 30 a 50 metros, e dentro dessa faixa, uma área de exclusão de ocupação humana, que ela varia de 7 a 15 metros, segundo a necessidade de escoamento daquele rio naquela calha. Aí são as áreas exatamente que o rio efetivamente precisa para o seu transbordo. E é uma área onde nós não podemos habitar. Aquela área, aquela terra é do rio. Eu brinco com as pessoas e falo assim, gente, força d'água é igual a uma força da natureza. A única diferença da boca do vulcão para a margem do rio é que um sai fogo, o outro desce água com lama. Um sai fogo com lava com lama, o outro desce água com lama. Um queima e o outro, mas os dois matam igual. Só que nós não temos essa noção. Acha que aquela aguinha que nós vemos ali no rio, ela vai ficar daquele tamaninho eternamente. E ela não fica. Aquilo é uma calha natural. E ela foi criada pela natureza para receber as águas em excesso ou em seca, em períodos de restrição de hídrica. Mas ela vai descer por ali. Ali é o caminho dela. Nós é que não podemos ocupar um espaço que não é nosso. Numa cidade em que o centro da cidade se chama Várzea,
Verdade. Que a gente, várzea nada mais é do que o espaço justamente onde a água do rio transborda, né? Que é o que aconteceu sexta-feira santa. Então a gente está aqui hoje na várzea, que é o centro da cidade. Exatamente. Então, realmente é falta de noção. E para piorar isso, nas áreas de encosta, que aí sim é que atinge a população mais desprotegida, né? Não vou chamar de baixa renda, mas aquelas mais desprotegidas nesses últimos 40 anos pelos nossos governantes, nós temos exatamente as áreas de aclividade. E aí o grande risco, as pessoas vão buscar onde é mais fácil construir. E é muito comum nós pegarmos as áreas de talveg. Então, nós temos uma montanha, outra montanha. Aqui nesse canto nós temos um terreno mais suave, exatamente onde as pessoas botam a casa. Só que esse talveg é a calha natural por onde a água vai descer. E foi o que aconteceu, por exemplo, no Espanhol, foi o que aconteceu em Santa Cecília, sexta-feira, foi o que aconteceu no Vale da Revolta. Nós vimos ali exatamente isso, um talveg com uma nascente pequenininha de um lado, uma nascente pequenininha do outro, e as casas construídas no encaminhamento dessas águas. As águas vão descer por ali. Só que as pessoas não foram orientadas, não receberam orientação, não foram impedidas de construir naquele local e por necessidade de moradia ali construíram. E é exatamente as vidas dessas pessoas que estão em risco. E não era para acontecer, que a gente vem de uma história aí de sucessivas ocorrências de tragédias, né? Porque sempre se perde uma vida em função disso. A gente pode chamar de tragédia, né? Com certeza. E não era para isso acontecer. A gente vai dar mais uma paradinha para outro intervalo, embora a vontade seja de continuar, né? Mas a gente aqui aqui a Diário TV que recebe a gente também precisa funcionar. E a gente volta já aqui com a doutora Anaísa Malhardi. Até já. Bom, estamos de volta com o programa OAB em Foco, recebendo aqui hoje a doutora Anaísa Malhardi. Estamos falando de uma maneira geral da ocupação do solo urbano em Teresópolis, né, consequência das chuvas, e a gente vinha conversando justamente sobre essa ocupação desordenada e a ocupação de áreas impróprias, seja em razão de serem áreas de proteção ambiental, seja em razão de serem áreas de risco, e até concluindo que a questão se mistura. Né? Em alguns casos, sim. Em alguns casos. Então, eu gostaria de perguntar à doutora Anaísa com relação a essa ocupação desordenada. E a senhora mencionou sobre a existência de áreas em que o poder público até cobra o IPTU, emite títulos e tal. Gostaria de colocar a seguinte questão. Embora a moradia seja uma garantia constitucional e a moradia com dignidade, e que em função disso outras garantias também têm que acontecer, como o direito de ir e vir, o direito de estudar, o direito à saúde, eu gostaria de colocar, quando o Estado, além de meio que ignorar que essa ocupação está sendo feita, instala nessas localidades linha de ônibus, escola, rede elétrica. Incentivo, com certeza que ele incentiva. Nós temos hoje um termo de ajustamento de conduta firmado com a Ampla e com a Prefeitura, exatamente para impedir a ligação de luz em áreas de preservação permanente e em áreas de unidade de conservação ambiental. Isso já está chovendo ações agora das pessoas que querem essas ligações. E exatamente o TAC foi feito para tentar frear o prosseguimento dessas construções. Mas é óbvio que a pressão social ela é muito grande e ela não vai parar enquanto nós não tivermos uma solução de políticas públicas. Né? Nós temos que ter essas políticas públicas. Hoje, o que nós temos em Teresópolis, qual seria a saída, né, para Teresópolis? Não é uma saída de imediato. Nós não vamos conseguir resolver a situação somente com o aluguel social das pessoas que são atingidas a cada catástrofe, a cada evento climático. Essa não é a solução. A nossa solução é uma visão urbanística diferenciada. Teresópolis, eu costumo dizer que ela tem uma ocupação urbana maluca. Eu não tenho outra forma de descrever. Nós temos 90% da população ocupando 10% do seu território.
e 90% do território com 10, 15% restante da população. Então, o que você tem? Uma concentração extrema aqui no centro da cidade, em parte do primeiro distrito, porque o primeiro distrito de Teresópolis, ele vai até a divisa de Três Córregos com Pessegueiro, no segundo distrito, e até Venda Nova, no terceiro distrito, com a divisa com o terceiro distrito. Ou seja, toda essa parte, Venda Nova, Vargem Grande, Albuquerque, Canoas, Varginha, Prata dos Aredes, Três Córregos, Prata, isto tudo é primeiro distrito. E nós não temos estradas, nós não temos ônibus, nós não temos horário de ônibus correto, você não tem escola, você não tem comércio daquela localidade. O que você faz? Você não estimula a população a pulverizar a sua ocupação, pelo menos para o distrito urbano da cidade, que seria o primeiro distrito. Nós não temos essa condição. Hoje, a saída de Teresópolis, obviamente, em alguns bairros, para piorar a situação urbanística, seria a verticalização, em alguns casos, o que a maior parte das pessoas que têm casas aqui no centro urbano, principalmente Agriões, as pessoas reclamam muito comigo, Alto, bairro de Fátima, exatamente essa verticalização que ela tira o sol das casas mais baixas. Isso é complicado. Mas também é complicado a questão do subir a favela, subir o morro. Ontem nós fomos fazer a vistoria nos locais e realmente é absurdo. O que aconteceu na minha última vistoria, alguns anos atrás, que eu voltei hoje, nós temos 1/3 a mais de casas construídas em poucos anos. E cada vez mais acima, cada vez mais próximo do costão rochoso, mais em áreas que você tem menos sustentação de terra para segurar a fundação das casas. E em locais, inclusive, em que as rochas estão soltas, que é muito complicado. Então, qual seria a saída para Teresópolis? Tirar essa ocupação urbana daqui do centro e você começar a ter o quê? Estradas e ruas, criar os bairros mais para fora desse centro, desse umbigo de Teresópolis, que eu costumo chamar. Então, você hoje tem... Nós saímos daqui, chega no bairro da Prata, você já não tem mais água, você não tem mais as ruas pavimentadas. Chega em Albuquerque, poucas ruas estão pavimentadas. Você não tem, em Canoas mesmo, Prata dos Aredes, Varginha, você tem 4, 5 linhas de ônibus no dia. O último ônibus na comunidade de Canoas é 7h30 da noite. Então, o adolescente que tem que trabalhar, porque são pessoas de baixa renda, o adolescente ele ajuda na sua família, ele não tem como estudar à noite, porque ele não tem como voltar para casa, a não ser que ele solte lá na estrada e venha a 17 quilômetros, mais 10, 15 quilômetros a pé no escuro, porque também não tem iluminação pública, não tem acostamento. Quer dizer, ele vai estar andando numa rua escura, esburacada, sem luz pública, sem acostamento, podendo ser atropelado a qualquer momento. Então, essa situação é que nossos governantes têm que enxergar. Isso é que nós precisamos fazer, expandir o município, horizontalizar a ocupação do município. Nós temos uma ocupação burra, nós ocupamos sem inteligência as nossas áreas. E o que acontece? Nós ocupamos áreas que deveriam ser áreas de exclusão humana, como é o caso aqui das nossas encostas, e nós deixamos de ocupar áreas mais planas, que existem ainda dentro do primeiro distrito, por falta de quê? De uma rua asfaltada, por falta de um calçamento, por falta de um comércio melhor, por falta de transporte para trazer essas pessoas para trabalharem no centro da cidade e voltar em segurança para casa, para incentivar a escola, dar a chance à nossa juventude de fazer um curso profissionalizante à noite, para que ele possa melhorar, para que ele possa ter acesso ao primeiro emprego. Então, a questão urbanística, ela passa a ser uma questão social. Então, a nossa saída hoje é exatamente essa. E nós estamos agora já nos 5 últimos anos do nosso plano diretor. E desde 5 de outubro do ano passado, a nossa legislação municipal determina que o município comece os debates para fazer a alteração do nosso plano diretor daqui agora 4 anos, né? Contando a partir de outubro desse ano, 4 anos. E nessa alteração, nós temos que ter Teresópolis mapeado quais são as áreas de restrição de ocupação humana, quais são as áreas que nós devemos deixar para a natureza, para a nossa segurança, para a nossa sobrevivência. E aí eu não estou falando só num parâmetro ambiental, como eu falava lá em 2007, mas eu estou falando em assegurar a manutenção da vida humana. E nós precisamos ter as áreas em que essa expansão ela é possível.
identificar as áreas onde os novos bairros poderão crescer. E para isso nós temos que ter uma política plurianual de expansão de rodovias, de melhoria do nosso plano viário, de alteração, e não é chegar lá, e me desculpem aí os políticos, né, jogar o asfalto eleitoral, né, que é aquela camadinha de asfalto no beira da estrada, não faz uma drenagem, não bota um ralo, não faz uma calçada, não faz uma drenagem, e aí qualquer chuvinha desce a terra sobre a rua, ninguém pode passar, aquele asfalto que a cada chuva está todo esburacado. Desce junto. As ruas não têm a menor segurança, não tem o menor critério de segurança. E tem estradas, por exemplo, que ela está no documento, ela é um logradouro com 10 metros de caixa. Você vai ao local, ela tem 2,5 metros, né? Quando chega a ter. Então, ou seja, cumprir a lei. Se aquela rua está cadastrada como um logradouro público, que tem que ter uma caixa de 10 metros, ou de 8 metros, ou de 6 metros, que se cumpra a lei, que se faça a rua como deve ser feito, com técnica, com a sua drenagem urbana, com os seus bueiros, que tem que ser mantidos limpos, senão não adianta nada, né? E tenha também a segurança para o usuário daquela via, ter iluminação pública, ter tudo que é o nosso direito. Nós pagamos um bom imposto para isso no Brasil, né? O Brasil hoje é o país que mais cobra imposto da sua população. Eu acho que é o mínimo de direito que nós temos, é exigir o que é? Uma cidade estruturada razoavelmente, não precisa ser, não estamos falando, não precisa ser Europa nem Suíça, mas pelo menos com um mínimo de razoabilidade, uma segurança pública razoável, uma educação pelo menos razoável e saúde, né, para a nossa população. Eu acho que são os 4 parâmetros que o Estado deve garantir e que o nosso Estado, infelizmente, não faz. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar também nessa área. E você vê, eu falei várias coisas aqui, você vê como que isso está interligado no urbanismo, né? No urbanismo e no meio ambiente. Como são questões interligadas, é difícil você diferenciar uma coisa da outra, em muitas horas. É verdade, é verdade. A gente nota aí um caminho contrário do que deveria ser, né? A gente começou essa conversa falando justamente de como seria reprovável a instalação de aparelhos nos locais que foram ocupados indevidamente, ou seja, escola, linha de ônibus, de água, e a solução é justamente instalar esse tipo nos outros locais para incentivar essa expansão. Exatamente. E então, hoje você... Não pode dizer nem que não tem como fazer, porque se fez lá, né? Se fez lá, por que não fez no outro lugar? Exatamente. Então, o primeiro passo, exatamente, é você identificar essas áreas. As áreas em que a ocupação ela é possível e necessária. E aí sim, você parte para estimular. Uma das coisas que eu tenho conversado muito com o Estado, né, pela SEAB, com a EMOP, com o próprio município, com o atual prefeito interino, inclusive eu já conversei algumas vezes, nós estamos gastando muito dinheiro para fazer apartamentos, mas são necessários, porque efetivamente esses 1.600 apartamentos, eles são pouco em relação ao que a nossa demanda atual. E tem pessoas realmente que vão necessitar deles. Mas nós temos uma grande gama da população que ela não vai ser atendida por essa situação. E é caro. As licitações, as obras públicas são muito caras, né? Pela própria estrutura jurídica da nossa legislação, que tenta, na tentativa de manietar tanto para evitar a fuga, né, do dinheiro pelos bueiros aí da corrupção, ela acaba manietando e transformando todos os processos de construção pública numa coisa meio maluca, meio complicada mesmo de se fazer. E a solução que eu tenho dado é a seguinte: ao invés de construir, abre o bairro, desapropria a área, prepara o bairro, prepara lá, bota água, luz, telefone, rede pluvial, asfalta, bota o esgoto direitinho na porta, divide os lotes, pré-aprova 3, 4 tipos de planta, quarto-sala, 2 quartos, 3 quartos, sala, cozinha e banheiro, botam lá com uma lojinha na frente, a casa em cima, uma lojinha na frente, a casa nos fundos, e deixa essas pessoas escolherem qual a planta que elas querem. Dá o lote com a planta pré-aprovada. A pessoa de posse daquele documento, ela tem como levantar a indenização, que nós vamos falar daqui a pouco mais, né? Se ela foi vítima da catástrofe, vai ter como levantar o seu fundo de garantia, e nós temos acesso a inúmeras linhas de crédito hoje que o governo dá à população de baixa renda, e ela vai construindo a sua casinha. Não construiu lá no local errado?
com muito mais amor, essa pessoa vai construir num lugar que é dela e numa área que é segura, em que ela sabe que a sua família vai estar salvaguardada. Porque essas pessoas ocupam esse lugar não é porque elas querem, não, é porque elas não têm opção. Ou você acha que um pai de família vai se matar para construir uma casa para botar sua família em risco? É claro que ele não faz isso de coração. Ele faz isso por estado de necessidade. E cabe ao poder público dar a ele uma saída. E a saída dos bairros, dos lotes, eu acho que seria muito mais barata, muito mais rápida, muito mais eficiente. E aí nós teríamos que ter o quê? Um cronograma para que isso fosse sendo expandido ano a ano, independentemente de quem estivesse sentado naquela bendita ou maldita cadeira de prefeito. Né? Hoje em dia, eu não sei como é que a gente nomeia aquela cadeira, mas independentemente de quem esteja sentado lá, que esteja sentado uma pessoa realmente que vá dar prosseguimento. E para dar prosseguimento, isso tem que estar atrelado o quê? Numa lei municipal, que obrigue a quem quer que esteja lá dentro a cumprir essas decisões. E assim nós vamos ter o quê? Paulatinamente nós vamos retirando essas pessoas de áreas de risco e vamos redirecionando, vamos espraiando a ocupação do município de uma forma mais inteligente e mais equilibrada e mais técnica. Não sei se a doutora Anaísa já ouviu falar, mas se não ouviu, vai ouvir agora. Nós temos tido a oportunidade de acompanhar uma série de reuniões em vários bairros atingidos pela tragédia, já desde o ano passado. Alguns advogados atuam auxiliando associações que foram criadas, a própria Associação das Vítimas. E nessas reuniões a gente tem ouvido falar como solução vinda das pessoas que residiam naqueles locais exatamente isso que a doutora falou, que o ideal seria que a prefeitura disponibilizasse terrenos nos bairros, as pessoas não se importariam em pagar o financiamento daquela casa. Então é isso que a gente escuta. A gente escuta isso há meses, semanalmente. Então a gente está vendo aqui que o Ministério Público e a população atingida estão falando a mesma língua. Mas isso é uma coisa lógica. Veja bem, o dinheiro que o governo mexe é nosso dinheiro. É nosso imposto, nós é que pagamos. Então nada mais justo que nós demos a nossa opinião também de como ele deva ser gasto. Lógico. Nós vamos voltar no próximo bloco, que nesse não vai dar tempo, para falar justamente sobre Fazenda Hermitage, as 1.600 casas, né? E efetivamente as ações que têm sido feitas, e aí eu digo ações medidas e ações judiciais, que a gente sabe que tem aí, né? Com relação aos problemas da tragédia. A gente volta já. Bom, estamos de volta com o programa OAB em Foco, infelizmente no último bloco, mas eu já aqui adianto para a doutora Anaísa que nós vamos fazer uma minissérie com a promotoria, porque a gente tem muito assunto aqui em Teresópolis, né? E vamos tentar sair daqui com um compromisso já firmado da gente retornar. Mas, no último bloco a gente estava falando da ocupação, das áreas e das possíveis soluções para a gente vencer esse problema. Nós temos hoje a promessa da construção de 1.600 casas para atender o problema surgido com as chuvas de janeiro do ano passado. Eu tive a oportunidade de estar presente numa audiência pública em que o autor do projeto, né, vendendo peixe, como eu disse para ele, que ele vendeu muito bem, ele me convenceu, né, pessoalmente eu era contra, porque entendi exatamente isso, que as pessoas deveriam permanecer o mais próximo possível da onde construíram a sua história, né, nos bairros em que elas estavam, que inclusive isso consta do decreto de realocação, a possibilidade de manter isso, né? Em alguns casos é possível, em outros não. Mas de qualquer maneira, quando ele vendeu o peixe, quando eu comprei, foi quando ele disse, ou é isso, ou não é nada, porque naquele momento a necessidade era muito grande. O aluguel social é um paliativo, o aluguel social não resolve nada. As pessoas às vezes até estão morando em lugares piores do que o que moravam antes. Então veio o projeto de Hermitage das 1.600 casas. E vários prazos para começar a construção das casas. O último deles foi março, que já passou. Deixa eu só, antes de nós entrarmos em Hermitage, você me permita falar um pouquinho do decreto, do que é aluguel social. Eu acho que a gente tem que levar a população a essa orientação. O decreto estadual e o decreto municipal,
eles vieram a partir da Lei Federal de 2010, né, que instituiu o Sistema de Defesa Civil Nacional. Essas legislações, elas estipulam o aluguel social como a primeira fase. Para que serve o aluguel social? Para você retirar a pessoa do risco imediato, para que ele possa sair, alugar uma moradia segura, tirar a sua família de lá e tirar a sua família de dentro do risco, né? A segunda fase do inquérito, do procedimento ali, estipulado no decreto, é que o Estado vai ao local e meça a área, e aí ele vai ter o quê? Aí, o valor da indenização da benfeitoria. Agora, veja bem, esse decreto, ele só vislumbra ocupação em posse, não propriedade, só em posse, em área clandestina de baixa renda. Então, nós temos, esse decreto é para esse grupo atingido, só. Feita essa indenização, a pessoa vai ser chamada para negociar com o Estado qual a solução que ela vai ter. E dentro do decreto está estipulado 3 soluções possíveis. Primeiro é você receber a indenização, bota o dinheiro no bolso e você se vira e para de receber o aluguel social, porque você já vai estar com a sua situação resolvida e você vai reformar em alguma outra casa, vai morar na casa de um parente, enfim, vai levar a sua vida. A segunda possibilidade é a compra assistida. A pessoa escolhe um imóvel, que pode ser inclusive uma posse, ela retira dinheiro do fundo de garantia, empréstimo, poupança, enfim, algum dinheiro ou outro que ela tenha, ela compra a casa e o Estado entra com aquele valor e complementa aquele valor. Parece que ele acresce 40% sobre o valor da indenização. A compra assistida. E também encerra com isso o aluguel social. O aluguel social é o paliativo, como você falou, somente isso. É só uma questão emergencial. E a terceira, naqueles casos em que a pessoa optar por não receber nenhum tipo de indenização pecuniária, em dinheiro, né? Ela vai receber o quê? Um imóvel construído pelo Estado. Então, essas 1.600 casas foi a estimativa que se fez para aquelas pessoas que não iriam adotar as outras 2 negociações, e somente essa terceira negociação, né? E aí estimou-se 1.600. Hoje nós temos, na catástrofe de 2011, nessa situação de baixa renda, ocupação em posse atingida em famílias de baixa renda, 1.880 pessoas, 1.880 famílias. Né? Então, nós precisaríamos de 1.880 imóveis ou negociações vão ter que ser feitas nesse número. Com o evento climático de Sexta-feira Santa passada, nós vamos ter cerca de mais 400 e poucos, deve chegar mais umas 500 famílias, que já não estão abrangidas nesse programa. Nós vamos ter que buscar outra solução para eles. Qual foi o problema da Fazenda Hermitage até agora? A Fazenda Hermitage, ela foi declarada de necessidade de utilidade pública por decreto de criação do Parque Estadual dos Três Picos, que assim declarou 90% da área dela, a área dos fundos dessa fazenda, que é uma área de florestas contígua ao parque. Ou seja, o Parque Estadual dos Três Picos, ele vai até ali próximo, ele chega até a divisa com Quinta Lebrão e a própria sede da fazenda e a estrada. Aí naquela nesga ele sobe e faz uma meia-lua lá em cima, e ele pega toda aquela área ali para a área de proteção ambiental da Unidade de Conservação Ambiental, Parque Estadual dos Três Picos. E deixava livre a área de baixo, né, a área da sede da fazenda propriamente dita. Com a catástrofe, essa área da fazenda veio a ser desapropriada pelo município. Agora, era uma coisa tão maluca que o município ia desapropriar 10% de um imóvel para depois entregar para o Estado poder fazer as casas, quando aquele imóvel todo já tinha sido desapropriado pelo próprio Estado para fins ambientais. Deu para entender? Nem eu. Também não consegui entender nada, mas era uma maluquice danada. E no final das contas, eu questionei isso na audiência judicial. O próprio juiz ficou assim meio parado, falou assim, poxa, mas isso parece meio confuso, né? Eu falei assim, no mínimo a gente pode dizer que isso é meio confuso. Então o município anulou o decreto de desapropriação e o Estado então fez um novo decreto, né, já desapropriando para fins de ocupação urbana e assentamento urbano a área da sede
e a parte de trás da fazenda para incluir nas terras do Parque Estadual dos Três Picos. Não tenho conhecimento de como anda este processo de desapropriação. Sei que demorou muito tempo a avaliação dessas terras, há uma briga muito grande, obviamente o proprietário tenta se interpor a esta situação, óbvio, é a casa dele, é a casa de veraneio da família dele há décadas, né? É muito triste para ele, acredito eu, a gente comunga com o coração dele conduído, né? Mas também comunga com o coração conduído das 1.600 famílias que poderiam estar lá habitando. Então, isso agora foi distribuído à segunda vara civil, está tramitando o Dr. Mauro Guita, e ontem o Dr. Mauro me pediu que me manifestasse nesses autos na questão ambiental, porque houve algum levantamento se aquela área seria área de risco, porque desce naquela grota dois riachos, me parece, né? Então, ele está com dúvidas com relação à segurança ambiental, sobre a questão das APPs e a questão de área de exclusão de ocupação humana ali naquela região. Estou esperando receber esses autos para poder me manifestar. Mas eu sei que hoje o que se depende da emissão na posse, não foi deferida ainda pela Justiça, e enquanto a Justiça não deferir a posse, o município não pode, o Estado não pode entrar, e obviamente que não vai iniciar as obras. Então hoje a questão ela é mais jurídica do que política. O dinheiro está reservado, o projeto está pronto, está aprovado, está licenciado ambientalmente, só demanda agora que o Poder Judiciário defira a emissão na posse ao Estado para que ele possa começar as obras. Muito bem. E falando em Poder Judiciário, a gente tem a notícia aí também de uma série de ações civis. Contrariamente a solução de alguns colegas nas outras cidades atingidas, eu entendi por bem em não fazer uma única ação para todo o evento, porque eu achei que ficaria... Cada bairro, ele tem uma complexidade, ele tem uma característica. Então, cada bairro foi atingido de uma maneira diferente. Eu não posso dizer que Espanhol e Feu teve o mesmo dano que Vieira e Bom Sucesso. São danos completamente diferentes, né? São efeitos, causas podem ser até parecidas, mas o efeito é completamente diferente. Então, eu optei por intentar uma ação para cada bairro e ali identificar quais são as necessidades de cada bairro, quantas famílias foram atingidas, quantas casas foram atingidas, quantas ruas foram atingidas e quais as obras de contenção, o que é necessário ser feito em cada um dos bairros. Para isso foram intentadas até agora 10 ações. 7 estão correndo na segunda vara civil, com o Dr. Mauro Guita, e 3 com o Dr. Márcio Olmo, na terceira vara civil. As 7 ações que estão com o Dr. Mauro Guita foi deferida liminar, pelo menos para que o Estado e o município cumpram a parte imediata do próprio decreto, que na realidade o que eu estou pedindo é isso, é que se cumpra o decreto. E exatamente o cumprimento imediato seria o quê? O aluguel social e retirar as pessoas de lá, demolir aquelas casas, retirar os entulhos, entregar para o município, cercar a área, para que ninguém possa voltar. Exatamente para que novas famílias não se coloquem no risco que as famílias que já lá estão sofrendo hoje. Então, liminarmente era isso. Definitivamente, o pedido final, ele é um pouco mais amplo, porque nós temos exatamente no pedido final o quê? A indenização das pessoas, o assentamento final dessas pessoas em alguma casa, ou algum lote, ou compra assistida, enfim, que essas pessoas sejam reassentadas em definitivo, e não só com aluguel social, mas em definitivo, numa casa que seja deles. Segundo ponto que é necessário, o cercamento da área, identificar qual é a área de delimitação, que já está identificada pelo DRM, o Departamento de Recursos Minerais, que é o serviço responsável pelo Serviço Geológico do Estado. Isso já foi delimitado pelos geólogos, então nós temos que cercar essa área, e ali dentro daquela área pode haver necessidade de você fazer algum trabalho de contenção ou simplesmente você fazer o reflorestamento. Agora, nós temos ainda, além disso, a identificação dos logradouros públicos ilegais, clandestinos ou legais, que existem ruas legais que foram atingidas, e você vai ter que fazer o quê? A reclassificação jurídica e técnica daquele logradouro. Então, se eu tinha, por exemplo, a Rua Nossa Senhora das Graças no Morro do Espanhol, se aqui a Rua Nossa Senhora das Graças, ela tinha
tantos quilômetros e ela vai perder essa ponta final e aquela vou fazer uma rotatória, ela vai ficar uma rua sem saída, isso tem que ser declarado numa planta, num projeto, e tem que estar na lei que vai criar que cria, né, o plano viário municipal, essa reclassificação do logradouro público. Isso tem que estar tecnicamente assentado lá. E fora isso, nós temos áreas, casas que são lançadas, né, IPTU, posses e propriedades, que você tem que cancelar esse IPTU. Aquela área ela tem que ser declarada que ela é impossível para a ocupação humana, para que nós encerremos a ocupação urbanística naquele local. Ela passa a ser uma área utilizada para um outro fim, que o município também tem que classificar por meio de lei. Se ele vai criar uma APP na forma do artigo 3º, né, para uma área de exclusão de ocupação humana por segurança, se ele vai criar uma unidade, uma APA, uma área de proteção ambiental, enfim, uma unidade de conservação, um parque, enfim, o município tem que definir juridicamente que isso é discricionalidade administrativa do prefeito. E fora isso também, as casas que são legalizadas, nós precisamos também dar uma resposta. Como eu falei, o decreto fala só para posse de baixa renda. E as propriedades de classe média ficam como? Nós temos que desapropriar. Alguém tem que desapropriar, indenizar essas pessoas. Quem vai desapropriar? O Estado ou o município? Isso não está definido. E como é que fica a classe média nessa história? Né? Então, nós temos uma série de situações, e nesses casos dessas propriedades, nós temos o quê? O cancelamento do próprio matrícula de RGI nos cartórios. Então, você vê que temos uma série de imprecações jurídicas que são consequências da solução que vai ser dada. Muito bem, isso assusta a gente. Quando será que vamos chegar nessa solução, né? Do problema, né? Mas não tem uma jeito, grande montanha se começa a subir com o primeiro passo. O primeiro passo, o primeiro passo que o Ministério Público deu foi exatamente as ações. Inclusive uma crítica que muito se fez ao Ministério Público, foi com relação ao cumprimento imediato, mas a gente tem que lembrar que é o cumprimento imediato depois de passarem 14 meses. Então, a gente tem aí sem comentários. Um cumprimento imediato depois de muito tempo. Então, a gente tem apoiado essas medidas, né? Vamos dizer assim, esse passo importante, não vou dizer nem que foi o primeiro passo, mas um passo importante para a solução desses problemas. A gente, nesse programa, eu sempre termino dizendo que o advogado é escravo do prazo e a gente aqui na televisão é escravo do tempo. É a vontade de continuar, que a gente tem um assunto aqui para muito tempo. Vou aproveitar a oportunidade para convidar a doutora Anaísa para um retorno no próximo programa, que a gente tem muito que falar ainda sobre o tema de ocupação do solo urbano em Teresópolis, que a gente não falou de uma série de coisas, porque a problemática hoje é a trazida pelas chuvas, pelos problemas das chuvas, mas a gente em Teresópolis tem que analisar muitos outros casos, justamente com relação à ocupação desordenada em vários aspectos, e gostaria de convidar a doutora Anaísa para retornar aqui, e tenho certeza que pelo menos diante das câmeras ela vai firmar esse compromisso com a gente. Não, mas mesmo fora das câmeras, é uma honra. A agenda dela a gente sabe que é complicadíssima, mas gostaria de agradecer aqui e abrir aqui as nossas câmeras para as suas considerações finais, doutora Anaísa. É só o que eu primeiramente agradecer, dizer que estou aqui à disposição sempre que me chamarem. Eu acho que é uma das missões do Ministério Público. Se constitucionalmente eu tenho que falar em nome da sociedade, defender os interesses da sociedade, eu também tenho que vir à sociedade e dar conta do que eu estou fazendo, né? Porque afinal de contas eu costumo dizer, eu sou um servidor público, eu sirvo o público. Essa é a minha função e é por dever constitucional. E não só por isso, é sempre uma honra estar aqui no programa da OAB e trabalhar com os colegas também. A única coisa que a gente tem a certeza que nós temos hoje dentro desses eventos climáticos em Teresópolis é que nós não somos muito pequenos, né? Nós somos muito pequenos e nós não temos que lutar contra a natureza e querer domar a natureza. Nós temos que aprender a andar passo a passo com ela, reconhecer aonde ela quer o espaço dela e aonde nós podemos ter o nosso. Teresópolis é uma cidade difícil geograficamente, geologicamente, mas não é impossível de se habitar. Se para áreas geológicas fossem difíceis de se habitar, o Japão não poderia existir, né? Então nós temos condições de habitar Teresópolis, sim, mas isso tem que ser feito com responsabilidade, tem que ser feito com parâmetros técnicos e tem que ser feito com muito cuidado. E a responsabilidade não é só do governante,
Essa responsabilidade é de cada um de nós, de cada cidadão, de cada morador. Cada morador que cuide bem do seu lixo. Ontem fazia diligência no rio, quando eu cheguei, vi voando um saco de lixo dentro do rio. Aquilo vai entupir. O problema é esse, isso entope o rio. E quando entope o rio, a água represa. Quando a água represa, ela volta na casa da pessoa. Então as pessoas têm que pensar um pouquinho nisso. Falava aqui para vocês antes de nós iniciarmos a entrevista, que eu tenho uma frase que eu uso muito nas minhas ações, que é uma frase de um pensador do século XIX, em que ele dizia o seguinte: na natureza não existe prêmio nem castigo, existem somente consequências. Só isso, consequências. E as consequências vão ser mais drásticas ou menos drásticas segundo nós estivermos agindo contra ou a favor da natureza. E eu também costumo dizer uma outra coisa, eu acho que o ser humano achar que temos solução de engenharia para tudo e podemos segurar a natureza. Eu fico imaginando sempre assim, o ser humano, aquela pulguinha, um carrapatinho pequenininho grudado na pata do elefante, querendo fazer o elefante parar de andar. É o que nós somos. Nós não vamos nunca domar a natureza. A natureza é mãe, ela sabe o que ela vai fazer. Nós temos que aprender a reconhecer os seus parâmetros e agir em contato com ela. Muito bem. Muito bem. Aí, doutora Anaísa, então vamos encerrando mais esse programa da OAB em Foco, uma promoção da 13ª subseção de Teresópolis e com apoio da Diário TV. Até logo.